hoje eu queria trazer para vocês uma questão que a gente tem discutido e conversado bastante. Primeiro, algumas considerações bastante importantes com relação ao que a OMS determinou desde o dia 30 de janeiro, considerando a Covid como sendo uma condição de emergência de saúde pública de importância internacional. Isso aconteceu no dia 30 de janeiro. A doença já se espalhava até que a OMS, no dia 11 de março, decide que o surto passa a se chamar uma pandemia, né? E aí o nome pandemia, quando decretado no dia 11 de março, realmente já demonstrava uma importância muito grande de uma doença que inicialmente não teve controle adequado e por isso se espalhou por todos os continentes. Bom, essa questão que eu acho que é bastante importante a gente começar a entender, primeiro que a doença se comporta de forma parecida na maioria dos locais, principalmente naqueles locais em que existe uma densidade demográfica semelhante. A gente tinha uma análise com relação a Wuhan, né, na província de Hubei, lá na China, no epicentro inicial da doença, em que as pessoas tinham uma densidade demográfica bastante grande e aí isso sim refletia na transmissibilidade da doença e no R0 muito alto, né? Uma vez que naquele momento, sem distanciamento social, existia uma transmissão de uma pessoa para cada 5, 6, 7 pessoas. A partir do momento que o distanciamento começou a ser imposto e sugerido, inicialmente sugerido e depois imposto, esse R0 caiu para 2 a 3, que é o R0 que a gente tem observado na maioria dos locais em que o distanciamento social é preconizado. Então essas duas condições são bastante importantes, primeiro para a gente começar a usar os termos mais corretamente. Então a gente precisa entender que existe diferença entre distanciamento social, entre isolamento e entre quarentena. Para a gente usar o termo correto, primeiro, quarentena é aquela orientação em que a gente pede para que as pessoas que tiveram contato com o indivíduo com suspeita clínica ou já confirmado, fique em sua casa naquele período por idealmente 14 dias, observando sintomatologia, observando o início de sintomas. Isolamento já é uma orientação dada àquelas pessoas que têm caso suspeito ou mesmo caso confirmado, que realmente precisam estar em casa em isolamento, ou seja, eles precisam realmente não ter vínculo e nem estabelecer nenhum contato socialmente determinado com outras pessoas, porque essa pessoa pode funcionar como um agente de infecção e de manutenção da própria doença. E a terceira forma que a gente chama quarentena, isolamento, é o distanciamento. Distanciamento significa o que a gente está fazendo, ou o que a gente deveria fazer. Isso é muito importante porque, do ponto de vista epidemiológico, a gente ainda está na marcha epidêmica, talvez ainda não tenhamos chegado no pico da doença, e a gente precisa tratar o distanciamento social em áreas em que a densidade demográfica, como falei no início, são diferentes e por isso não dá para que o Brasil inteiro fique na mesma fase de isolamento, ou melhor, de distanciamento social. Então é muito importante que a gente entenda que se na nossa região, e eu estou falando de Macaé, hoje dia 1º de maio, hoje à noite, né, são acho que 9h50 da noite, a gente precisa entender como que aqui a doença se comporta, como aqui os leitos de UTI e os leitos do hospital estão. Então, se existe folga nos leitos da UTI e se existe grande possibilidade de muitas vagas na UTI, a gente sim, talvez, possa pensar em começar a liberar e favorecer um distanciamento maior para quem precisa realmente trabalhar. Agora, em momento algum, hoje, a gente pode tomar uma decisão de abrir tudo. Por quê? Porque abrir tudo significa todas as pessoas na rua, sem proteção, e hoje a gente tem os leitos de UTI que não estão cheias, então a gente tem o HPM, né, o Hospital Público Municipal, com os leitos de UTI já bastante ocupados, mas ainda existem vagas, poucas, mas existem.
Os outros hospitais privados da cidade ainda têm vagas na terapia intensiva, mas isso pode mudar em uma semana. Se as pessoas começarem a ficar doentes hoje e se nesse final de semana todo mundo decidir ir à praia. Então, de novo, é muito importante e a gente precisa entender que o distanciamento social é a única forma de reduzir a transmissibilidade e reduzir que todos fiquemos doentes ao mesmo tempo, uma vez que o nosso distanciamento é diferente do Rio, é diferente de São Paulo, é diferente de Conceição de Macabu, é diferente de Campos, porque cada região, cada cidade precisa atuar imediatamente com relação às questões de leitos hospitalares disponíveis e leitos de terapia intensiva com ventilação mecânica disponíveis. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Uma outra questão relacionada à epidemiologia que eu acho que é bastante interessante são as previsões que aconteceram com relação a um artigo que foi publicado semana passada no The Lancet. Esse artigo do The Lancet mostrou que talvez na América Latina a gente funcionasse de forma diferente. Eles falam de forma bem interessante sobre alguns fatores que eu vou comentar bem rapidamente para vocês. O primeiro fator seria o fator da endemicidade das infecções. O que a gente entende é que alguns flavivírus, que são os agentes das arboviroses famosas, como dengue, chikungunya, febre amarela e zika, essas doenças, alguns epítopos antigênicos desses vírus poderiam funcionar com imunidade cruzada, favorecendo uma imunidade maior para as pessoas que se submetessem à infecção pelo SARS-CoV-2. Isso foi uma evidência em murinos, em ratos, que existia sim uma possibilidade de imunidade cruzada, que talvez na América Latina, e a gente vai considerar o Brasil como grande exemplo, pudesse se comportar de forma diferente. Essa era uma das possibilidades de que talvez a doença aqui não explodisse. O segundo fator seria a frequência e a vacinação BCG. A BCG, o bacilo de Calmette-Guerin, é uma vacina feita para a redução dos casos graves de tuberculose, principalmente tuberculose miliar e meningoencefalite tuberculosa. A BCG, teoricamente, não protege contra formas pulmonares brandas e formas pulmonares comuns, mas ela sim reduziria as formas graves da TB. E aí, pelo fato da gente ainda vacinar na fase do pequenininho, e até pouco tempo atrás vacinarmos crianças em fase pré-escolar, a gente poderia ter um estímulo para a imunidade inata, teríamos um estímulo para linfócitos TCD4 e CD8, e por conta disso a gente teria sim uma população um pouco melhor responsiva a eventos infecciosos novos como SARS-CoV-2. Bom, isso também era uma hipótese, e a terceira hipótese relacionada a isso era com relação à idade média da população brasileira. Bom, com relação à idade média da população brasileira, o que a gente viu é que, o que a gente entende e sabe é que a população brasileira ela tem uma média de idade de 37 anos, 34 anos, aliás. A idade média dos chineses é bem parecida, em torno de 34 anos no Brasil, na Itália 47 anos e na China em torno de 38 anos. Ou seja, idades que principalmente com a China se equivalem e que talvez isso pudesse funcionar de certa forma como efeito protetor, mas também é uma outra possibilidade que não se estabelece ou não tem se estabelecido. O quarto ponto seria o fato de que no Brasil a infecção por eumintos, as infecções e as verminoses são bastante comuns, e isso de certa forma traria uma resposta imunológica ao invés de TH1, que seria muito relacionado às questões infecciosas virais, infecciosas por outros germes, e direcionaria para uma resposta TH2, e essa resposta TH2 para uma população que tem mais infestação desse tipo de eumintos, poderia ter mais proteção por ter essa resposta predominantemente TH2. Então isso também seria um quarto ponto de proteção, vamos colocar assim. E o último ponto seria, pelo artigo do Lancet que eu estou comentando, a questão dos fatores climáticos da nossa região. O que isso significa? Significa que por chegar no verão, já no outono, a gente teria uma proteção por conta desses fatores climáticos e do estilo de vida de nós todos brasileiros. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é que o que o artigo tentou propor é uma tranquilidade maior que realmente a gente não está vendo, a gente realmente está preocupado, principalmente nos centros em que existe uma densidade demográfica maior, e o que eu
né, hoje vim aqui para conversar com vocês é que isso tudo precisa ser pensado e repensado antes de abrirmos fronteiras e permitirmos a circulação normal de pessoas. E é o que eu tenho visto: pessoas em filas, pessoas nos supermercados, pessoas nas ruas, sem máscara, sem proteção, ao menos de barreira. Então aqui fica o meu pedido para que, se você realmente precisa ir à rua, que você saia de máscara. Não saia sem máscara, você vai transmitir a doença e você ter mais risco de ficar doente se você ainda não foi infectado. Esse é um pedido, uma sugestão, e realmente eu acho que a gente precisa se proteger um pouco mais. Fiquem com Deus e bom fim de semana.